Irmão Urso é uma das animações mais injustiçadas pelos críticos de cinema, sendo uma das animações mais mal avaliadas da Disney no Rotten Tomatoes pelas avaliações da crítica especializada. Apesar disso, Irmão Urso marcou toda uma geração, sendo uma das animações que as pessoas mais têm carinho por ela, tanto por conta da história incrível, quanto pela simbologia do filme, assim como os ótimos personagens da trama. E eu quero discutir aqui o porquê essa animação é uma obra injustiçada, não apenas citando o valor emocional, mas sim trazendo argumentos sobre a beleza dessa animação. Olá, eu sou o João e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar pela história da produção da animação. Irmão Urso levou 6 anos para ser feito, passando por um processo meticuloso de desenvolvimento. E houveram muitas alterações de storyboard, de história, do concept art, para chegar ali numa perfeição visual muito incrível, uma narrativa coesa, fluida. Então você vê que foi uma obra que ela foi muito bem pensada, levaram anos ali para ela ser bem produzida, e veio aí com uma equipe de peso, visto que a produção conta com Aaron Blaise como diretor, que apesar de ser a sua estreia como um diretor, Aaron já era um animador de longa data dos estúdios Disney, responsável pelas animações de personagens de inúmeros filmes, como Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, Aladdin, A Bela e a Fera, O Rei Leão, Pocahontas e até mesmo Mulan. Blaise é reconhecido por suas habilidades em ilustrações da natureza e animais. É um ilustrador que se tornou referência no estudo de movimentação de animais, então você vê que é um cara ali que já tinha manha de animar, então por mais que ele fosse ali um novato na direção, ele já passou por muitas outras produções incríveis e ele sabia muito bem ali o que ele estava fazendo. E uma das coisas assim que eu acho que foi mais importante nessa animação foi que eles fizeram inúmeras excursões em equipe ali para o Alasca, no intuito de observar os animais e a natureza do local, e inúmeras cenas do filme vieram por conta dessas viagens. Uma muito conhecida é quando o Kenai e o Koda estão ali na ponta de um penhasco e eles estão inclinados e levantam os braços enquanto o vento sustenta. Essa cena foi uma reprodução do que o próprio diretor e o produtor fizeram em Turning Arm, localizado no Alasca. Então aqui a gente percebe que a equipe realmente entrou de corpo e alma na produção do filme. Eles quiseram marcar uma geração, eles quiseram ter um impacto, tanto narrativo quanto visual. O desenvolvimento da história, influenciado pelo atentado de 11 de setembro, que foi um evento ali que marcou o mundo inteiro, um evento triste, e o próprio diretor já revelou que ele pegou muitas referências ali da situação para colocar no filme, porque a animação aborda temas como a compaixão e o entendimento através da jornada do personagem principal, Kenai, porque na história nada mais é do que um personagem que ele tem um preconceito estabelecido com uma população de seres que ele não tem o contato, o convívio, que ele não tem o entendimento daquela cultura, daquela espécie. Ele só vê como um ser hostil, porque ele nunca se deu o trabalho de conhecer também o outro lado. O que aconteceu muito ali após o 11 de setembro, muitos cidadãos americanos fizeram muitos crimes de ódio contra os povos muçulmanos. Na cabeça deles, eles pegaram como referência alguns daqueles povos, fizeram realmente um mal, uma coisa terrível, algo hediondo, e passaram isso para toda a população. Então, muitos cidadãos americanos ou também europeus cometiam crimes de ódio contra esses povos com base no que eles conheceram de uma parcela mínima daquela população ali. Então a gente vê como que uma coisa séria, profunda, eles conseguiram passar por uma animação que, ok, aqui a gente vê numa roupagem diferente, com outro tipo de problemas, mas a gente consegue pegar ali o cerne da parada, e eu acho isso incrível. E também outro bom ponto para essa animação ser tão boa é que a trilha sonora ela foi ali muito bem pensada. A icônica cena de transformação de Kenai levou 6 semanas para ser produzida e foi meticulosamente planejada para sincronizar com uma trilha sonora emocionalmente poderosa. A música dessa cena foi criada ali por Phil Collins, um excelente músico e compositor, e ela foi traduzida para a língua Innu, dos povos nativos do Alasca, e ela foi cantada por um coral de mulheres búlgaras para adicionar uma atmosfera ali mais espiritual, mais densa para a cena. Então você vê que a trilha sonora também ela caminha lado a lado com a animação, com a narrativa. E falando de narrativa, e outro ponto interessantíssimo foi a proporção de tela ali como narrativa. Nos primeiros minutos da animação, a tela foi apresentada ali com um aspect ratio diferente, ali num formato mais quadrado e encurtado, e depois mudando posteriormente para um formato widescreen, com a visão muito mais ampla. Essa mudança ela acontece após a transformação de Kenai. A ampliação do campo de visão do personagem foi um dos recursos narrativos encontrados pelo diretor para transmitir a nova perspectiva
perspectiva adquirida pelo personagem, que quando humano possuía uma visão limitada, e ao se transformar em urso, a visão de mundo dele se expande. Pô, isso é muito maneiro, cara, como é que um recurso ali visual se encaixa totalmente com a narrativa, é uma coisa que ela não nos é falada, ela nos é mostrada, e se conecta muito bem na história. E a paleta de cores também vem expandindo isso, porque não só a proporção de tela foi alterada, a paleta de cores também. Enquanto Kenai é um humano, as cores são ali muito mais apagadas e sem vida. Já na forma de urso, as cores são mais vibrantes e vívidas, o mundo é mais bonito de certa forma. E assim, um dos pontos fortes do filme, assim, visualmente falando, são os backgrounds das cenas. Foi tão bem feito, tão bem estruturado, cada frame da animação é um quadro, uma obra de arte. Se você pausar em qualquer momento da animação, você vai ver que daria um ótimo quadro para você se deixar ali na sua casa, na sala, no quarto. É incrível ver como tudo foi feito com tanto carinho. E não só isso, mas temos também o núcleo da história, a jornada do jovem Kenai. Nós vemos a jornada de amadurecimento de menino para homem, que é um dos elementos centrais do filme, mostrando sua evolução de um jovem impulsivo, que enxerga o mundo à sua volta de forma muito limitada, e muitas vezes ali se mostrando egoísta. E depois nós vemos um Kenai mais compassivo e compreensivo, especialmente ao aprender a enxergar o mundo através dos olhos de um urso, onde ele compreende melhor o outro lado, aprende o que é o amor e o peso de assumir suas próprias responsabilidades. E apesar das críticas negativas, Irmão Urso deixou uma marca duradoura, especialmente entre os espectadores mais jovens, que cresceram nos anos 2000 ou até mesmo que vieram depois disso, mas que apreciam a história, o simbolismo e os personagens memoráveis do filme. É uma pena que, às vezes, os críticos sejam tão impiedosos e não reconheçam o valor genuíno de filmes como este. Eles ficam tão presos ali em suas próprias análises técnicas e expectativas predefinidas que acabam perdendo a essência e a beleza das histórias que estão sendo contadas. Irmão Urso é uma obra-prima que transcende as críticas, oferecendo uma narrativa envolvente, temas profundos e uma produção visualmente impressionante. Eu fico muito feliz que quem cresceu assistindo a animação tem tanto carinho por ela, porque é um filme fantástico, que nos ensinou lições importantíssimas sobre o amor, responsabilidade, amadurecimento e entender o ponto de vista dos outros. E não só a gente conseguir entender o nosso lado, mas a gente também ter a humildade de aceitar que nós podemos estar errados, que nós podemos não ter a melhor visão de todas as coisas, e sim que a gente consegue aprender ouvindo os outros, conversando com outros tipos de pessoas, e essa eu acho que é uma das maiores lições que a gente consegue aprender com essa animação. Portanto, devemos valorizar e celebrar obras como Irmão Urso, independentemente das opiniões dos críticos, porque no final das contas, o que realmente importa é o impacto positivo que essas histórias têm em nossas vidas e na forma como vemos o mundo ao nosso redor. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, do meu trabalho, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Isso é importantíssimo para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu conteúdo, assim ele vai recomendar para mais pessoas que também gostam de consumir esse tipo de conteúdo. E se você tiver sugestões de outros vídeos para eu fazer aqui, não se esqueça de deixar aqui nos comentários. Vou ficar muito feliz com as sugestões que vocês mandarem, para assim que possível estar trazendo esses conteúdos. Então é isso, e um forte abraço.